Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa websérie Consultoria e Gestão para Clínicas. No nosso segundo episódio, nós vamos falar com maior aprofundamento sobre como a consultoria pode alavancar os resultados das clínicas médicas. Mais uma vez, contamos com a presença da especialista no assunto, Ellen Mazarax, CEO da UXMed. Ellen, está preparada? Estou. Obrigada, Fê, de novo. Um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Ellen, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é assim: eu acredito que a dúvida de um profissional da saúde ou qualquer profissional que vai contratar um serviço que promete com estudos e tudo mais, que vai proporcionar aquele crescimento, a pessoa deve ter uma dúvida se dá uma garantia. Se esse serviço dá uma garantia, uma prova que se contratar, realmente isso vai se concretizar. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é: uma boa consultoria, ela dá uma garantia ou não tem como fazer esse tipo de promessa nesse mercado? Nenhuma consultoria, boa pergunta essa, nenhuma consultoria, Fê, vai gerar, pode garantir, dar alguma garantia para algum cliente, até porque o trabalho depende também da colaboração do cliente. O cliente precisa estar com, eu falei isso ontem, né? O cliente precisa estar disposto também a fazer mudanças. Estar aberto. Não é estar aberto a isso tudo. Não adianta a consultoria dizer que há necessidade de fazer mudanças aqui e ali e o cliente também não fazer a parte dele, né? É claro que existem consultorias e consultorias, né? Existem trabalhos e trabalhos a serem feitos, né? Mas também existe um lado que precisa ser falado. Nem todo trabalho que é feito gera ganho de receita. Às vezes, um trabalho que é feito, e eu já fiz vários nesse sentido, gera economicidade. E economicidade faz com que a empresa pare de perder dinheiro. Então, fecha uma torneira. A torneira está lá aberta, e aí para de gastar aquele dinheiro desnecessário. Que às vezes a pessoa não está nem percebendo que estava gastando aquele dinheiro. Então, por exemplo, a gente fez muito isso na pandemia, revisão de contrato. A pessoa estava tão automático, pagando aquele monte de fornecedor, e há anos estava pagando aquele dinheiro ali, nem notava, virou paisagem. Só que você faz uma revisão e aí você olha, escopo, contrato. E o que faz sentido, se aquilo faz sentido para o negócio. Isso é um trabalho de consultoria. Mas isso não te gerou mais receita. Fez com que você gastasse menos. De certa forma, você teve que a gente chama de saving. Você teve um dinheiro, você gastou menos dinheiro. Então, você guardou mais dinheiro. Né? Você deixou de gastar aquele dinheiro. Mas não te gerou mais lucratividade, certo? Mas é um trabalho construtivo. E aí, a gente considera ou não isso como ganho? Então, são essas questões que a gente precisa olhar estrategicamente, mas que isso tudo, se a gente colocar na ponta do lápis, é resultado. Não estou aqui querendo limpar a barra de nenhuma consultoria, não. De uma maneira geral, quando o trabalho ele é feito e ele é bem feito, sim, ele gera retorno. E na área de saúde, ele costuma gerar retorno, por uma questão. Porque a área de saúde é uma área muito fragmentada. Então, é uma área, e todos os. E aí não é só a questão da área de saúde, não. Eu atuo na área de saúde, mas já trabalhei em outras áreas também, né? Eu sou formada em comunicação social e depois eu me especializei em inovação em saúde. E aí me apaixonei pela área de saúde completamente. Mas qualquer segmento econômico que tenha fragmentação ao extremo, ele é ineficiente, ponto. E qualquer segmento que seja ineficiente, quando você faz um trabalho
de organização, orquestração, ele começa a ser um pouco mais eficiente e a eficiência, organização, gera economicidade ou gera maior lucratividade. Ponto. Então, em geral, sim, gera resultado. Você não precisa fazer, basta que a gente fala, né? A gente aperta um parafuso, a gente organiza uma coisa ali e a gente começa a gerar resultado, principalmente num primeiro momento. Porque depois que você organiza, aí como é que você gera resultado? Você gera resultado redesenhando o negócio, redesenhando o modelo, repensando as verticais, aí você entra numa coisa mais profunda do business mesmo, do business plan, da coisa do negócio. Mas garantia não é impossível. A pessoa tem que estar engajada. A menos que o cliente assine um documento e todos nós assinamos e aí todos vamos fazer, tudo beleza? Aí sim, aí é certo. Tá. Se o cliente está comprometido, nós estamos comprometidos, com certeza. Tá. Com certeza vai ter resultado. Perfeito. Quando ele contrata e deseja visualizar esse crescimento na empresa, no negócio da saúde, qual é o prazo que ele começa já a ver os resultados de todas as implementações, o diagnóstico? Legal. Quando a gente, na UX, tá? Vou falar pela UX. Eu vou complementar a primeira pergunta e vou responder a segunda. A gente faz uma coisa, até porque é muito incomum na área, até para que esse segmento consiga tangibilizar o que a gente faz, até para ver assim, qual será o tamanho da minha oportunidade? Será que tem mesmo será que eu estou vendo só a ponta do iceberg e tem lá um tantão de gelo embaixo da água? Ou só tem um gelinho mesmo? Aí o que a gente faz? A gente faz um pré-diagnóstico. Então, a gente meio que dá uma direcionada, assim, para dizer, olha, assim, de um jeito preliminar, que óbvio que a gente não pode ter acesso a todos os dados sem assinar um NDA inicialmente, né? Porque ainda mais agora com a LGPD, enfim, todos os dados são sigilosos. A gente olha e diz para ele, olha, a gente está olhando, né? A gente assina um acordo de sigilo, mas a gente está aqui olhando e a gente tem uma noção, mais ou menos, que você está perdendo X mil reais todo mês com um no-show que você não está alcançando. Porque no-show, Fê, assim, o no-show significa o paciente não está chegando no seu... Não, ele marca, ele agenda. Você teve o gasto, você teve o esforço do agendamento, mas ele não foi para o seu consultório. Isso é praxe, todo mundo tem isso. O no-show, ele vai sempre acontecer. O problema é quando ele está muito acima do normal. E aí, essa perda se torna nocivo para o seu negócio. E aí, a gente olha para o no-show, por exemplo, e a gente diz, olha, pelo que a gente está enxergando aqui, o seu no-show está acima do normal e você está perdendo dinheiro em X. E aí a gente olha a volumetria de atendimento, a volumetria de agendamento, a gente dá esse overview para ele e aí ele entende mais ou menos qual é a perspectiva dele e a oportunidade que ele tem. E aí ele, com base nisso, ele entende, olha, eu acho que eu tenho aqui uma oportunidade para trabalhar com a consultoria. Isso já é um cheiro, isso é ótimo. Aí, com base nesse pré-diagnóstico, a gente parte para o diagnóstico. E aí, implementando o diagnóstico, a gente faz esse ciclo de diagnóstico em mais ou menos 3 meses, 2 meses, 3 meses. E os primeiros resultados começam a aparecer exatamente nesse período. Porque a gente começa a implementar o ciclo e aí a gente já começa, desde o início, já a fazer as modificações iniciais. Então, mais ou menos em 3 meses já começam a chegarem os resultados. Legal, legal. É rápido, porque a gente usa metodologias ágeis, e eu gosto de dizer que ágil não é o rápido, ágil são métodos realmente e que a gente usa, mas não são aqueles métodos tradicionais de consultoria. A gente realmente aplica isso porque a gente sabe quais são as demandas do segmento. E a gente sabe que clínicas médicas trabalham no curto prazo. Eles precisam
necessariamente vislumbrar um resultado maior no curto prazo, até para que a gente seja remunerado e para que eles consigam também visualizar e conseguir responder, né, ao resultado que eles têm, enfim, necessidade. Entendi. De acordo com a sua vivência já no mercado e tudo mais, por que algumas organizações médicas elas são mais resistentes em aderir à tecnologia? E aí, emendando, se você esquecer, pode me falar, como fazer para passar um maior valor agregado ao serviço prestado, então? Boa pergunta, adorei. A resistência, a questão da resistência. Antes da pandemia, então, isso era pior ainda. Então, eu tenho muitas questões em relação a isso, e eu converso muito em relação a isso. Eu acho que a pandemia, ela foi um parto a fórceps em relação a isso, para muitos desses profissionais que tinham essa mentalidade um pouco mais voltada a uma visão mais tradicional em relação a isso. Eu acho que essa resistência à adoção de tecnologia tem muito a ver com esse receio da substituição. Que, para mim, é um receio que não tem muita fundamentação. Eu já vi muitos profissionais há muitos anos atrás, porque, assim, veja, hoje a telemedicina, na minha visão, é uma commodity. Telemedicina nunca vai substituir o médico, e telemedicina é só um meio, é um jeito, é um canal para fazer medicina. E a telemedicina já é feita há muitos anos, mas era feita no celular, no pager, que eu acho que você não é do seu tempo, não é do seu tempo, no pager. Eles faziam teleconsulta, teleatendimento de outras formas, no próprio telefone, no e-mail, tinham várias outras formas da telemedicina ser feita. Eu acho que a resistência tem a ver com essa noção, esse medo da substituição. E é a mesma coisa que eu já vi muitas discussões em relação aos gadgets, a esses wearables da vida, esses IoTs. Porque o relógio inteligente, esses, como é que é? Os smartwatches. Esses smartwatches, eles vão, eu já vi um médico falando, me substituir. Não vai te substituir, pelo amor de Deus. Primeiro que os relógios, eles podem até chegarem até a acurácia clínica. Mas esses dispositivos, na minha visão, eles vão ser complementares. Aliás, eles vão ser muito legais para ajudarem os médicos a complementarem e a serem o que os médicos não podem ser, porque eles não são onipresentes na vida dos pacientes. Então, olha que legal. Os médicos vão atender presencialmente, porque lembra que eu te falei que o mundo vai ser híbrido, né? O atendimento vai ser híbrido. Então, eu sou sua médica. Você foi lá, se consultou comigo, a gente teve aquele momento presencial ótimo, e aí você foi para casa. Mas aí eu te receitei um wearable da vida, porque você é uma paciente crônica e você precisa medir a sua pressão, a sua glicose. Estou chutando. E muito bem. E aí eu te receitei esse wearable da vida, esse dispositivo, e você mede, porque esse dispositivo ele está conectado automaticamente com o meu prontuário eletrônico. E eu fico sabendo todo santo dia que a minha paciente Fernanda, ela está fazendo tudo bonitinho, ela está medindo todos os dias a pressão arterial dela, e ela está ok, e ela está totalmente dentro dos parâmetros. E eu não estou preocupada com a Fernanda.
Mas eu sei que o Antônio lá está todo desregulado e eu preciso fazer uma ligação preventiva para o Antônio, porque o Antônio está precisando de uma atenção uma atenção mais direcionada minha. E talvez eu precise internar o Antônio. Gente, se eu for olhar por isso, eu não só estou fazendo o meu trabalho muito mais bem feito, eu não só estou oferecendo um serviço de muito maior qualidade para o meu paciente, como eu estou muito mais presente na vida do meu paciente e muito diferente do que eu ouvi o médico falando que ele seria substituído pelo dispositivo, eu estou sendo muito mais útil na vida do meu paciente do que eu fui anos atrás. Então, essa história na minha visão, eu tenho resistência à adoção da tecnologia, porque em algum momento a tecnologia vai me substituir. Eu acho isso muito um pensamento extremamente errado, e eu acho que quanto mais alguém pensar dessa forma, mais longe do que o mundo está caminhando ele vai estar. E é uma falta de perceber essa hibridez, não sei nem se essa palavra existe, que para onde a gente está caminhando, e perda de oportunidade. Porque quanto mais você andar nessa direção, mais coisas você vai poder integrar na sua prestação de serviço, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, porque o seu paciente está caminhando para isso. O seu paciente de daqui a 10 anos somos nós, você, meu filho, e são pessoas que são nativos tecnológicos e que estão acostumados a esse tipo de coisa. Então, e não é maravilhoso você poder oferecer esse tipo de coisa para o seu paciente, né? Você tem aí uma High Lab da vida, que você tem um laboratório dentro de uma caixinha assim, que faz 19 tipos de exame com, acho que são 3 gotas de sangue. Nossa. E você pode ter dentro do seu consultório e você pode oferecer isso para o seu paciente. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que tem a ver com esse medo. Agora, eu acho que já evoluiu muito. A própria pandemia deu um choque de realidade no pessoal, entendeu? Acho que deu assim, um choque para dizer, amigo, não é isso, sabe? Você precisa evoluir, porque ou você evolui ou você morre. É basicamente isso, foi um choque de realidade. E aí eu acho que mesmo aqueles mais tradicionais tiveram que se adaptar por uma questão de sobrevivência. E isso não foi ruim, eu acho que isso, de alguma forma, deu um empurrãozinho nos mais tradicionais. Os que já estavam caminhando, era só o que faltava, porque se faltava legislação, já não falta mais. A galera já teve o empurrão que precisava. E muitas startups que precisavam de, talvez, dinheiro, talvez um espaço para poder testar, também tiveram esse empurrão que precisavam e começaram a fazer. A gente aqui não é só a consultoria que olha e diz o que é necessário, a gente também traz essas startups e essas soluções e pluga dentro desses negócios. Então, para a gente ficar de olho no que está acontecendo é incrível, porque a gente acaba criando essas soluções junto com os clientes também. Então, o cliente pensou, vamos fazer, por exemplo, solução de telemedicina. Muitos falaram para a gente. Aí, por exemplo, a gente até usou a XOSP. A XOSP já tinha a solução, foi a primeira do mercado que teve tudo certinho, né? Com o... Criptografia. Criptografia, e aí a gente foi estudar, a XOSP tem a criptografia, não vamos fazer pelo WhatsApp, que foi uma explosão de WhatsApp, o povo querendo fazer tudo errado, pelo Zoom, aí não, vamos fazer pela chave ICP Brasil, isso. Criptografado, aí a gente foi lá, estudou, aí a gente fez a parceria com o XOSP, aqui, a gente indica este parceiro aqui, aí beleza. Aí a gente desenvolveu uma ferramenta para medir a aglomeração dentro dos consultórios e fazer gestão de fila. Aí a gente fez uma parceria com a outra startup, e aí então a gente está sempre ligado
nessas coisas de inovação e de ferramentas também. Mas a gente não é uma empresa de desenvolver tecnologias, mas a gente faz parcerias com outras empresas que têm tecnologias. Então, essa seria uma forma de proporcionar valor, ou uma das. Sim, uma das. Qual foi a segunda pergunta mesmo? É essa mesmo, como fazer ele notar valor, já que ele é resistente. Então, o valor é esse. Eu acho que se ele não entendeu ainda que é através da tecnologia, dessas outras possibilidades, ele consegue entregar, se sentir mais valorizado enquanto profissional, talvez ele possa entender através do que o paciente quer. Uhum. Porque eu vejo muitos médicos, eles valorizam muito o que o paciente quer. Interessante. E aí, às vezes, então assim, ok, ele não está enxergando valor no dispositivo, ele não está enxergando valor nas ferramentas. Ok, então vamos deslocar o olhar? Vamos olhar o que o paciente quer? Eu te digo o que o paciente quer, você também pode dizer, todos nós somos pacientes. O paciente quer comodidade, o paciente quer se deslocar cada vez menos, o paciente quer pegar um resultado de exame do jeito mais rápido possível, a gente não quer fila, a gente não quer esperar. Então, o paciente é aquele paciente hiperconectado, é o paciente que foi no Google, que já descobriu Sim. antes do médico falar o que ele tem, porque ele já pegou o resultado lá do laudo e ele já jogou no Google. Então, esse é o paciente. Como é que você consegue domar, né? Não é nem domar, mas como é que você consegue atender a este paciente, as expectativas desse paciente num futuro muito próximo, daqui 2 anos. Então, você tem que estar preparado para ele. Porque se você não quer entender que você tem que você tem que evoluir como profissional, então vai entender que o seu paciente quer outras coisas. E se você não for essa pessoa que vai evoluir, entenda que o seu paciente vai. E aí você vai ficar para trás e ele vai procurar outras possibilidades. Tá. E mais, né? E eu acho que tem uma questão territorial aí que tem incomodado muitos profissionais. E eu acho que não é nem só a telemedicina, é tudo. O telemonitoramento, o teleatendimento. Isso mudou a perspectiva de com quem eu concorro. Se antes eu concorria com o meu amiguinho ali do lado, agora eu concorro com qualquer pessoa. Inclusive com um médico que está nos Estados Unidos e é ultra especialista em joelho. Porque eu posso me consultar. Sim, é verdade. Certo? Certo. E isso muda tudo. Muda tudo. É verdade. Né? Então, você está preparado para o que vem por aí. A gente nem sabe o que vem por aí, porque a gente sabe um pouquinho só. Nem sabíamos da pandemia e chegou. É verdade, é muito verdade. Sobre estimativas, dados, panorama, é possível fornecer, assim, você tem, assim, alguns dados de quanto que a clínica pode crescer com um serviço de consultoria? E quando que o médico, assim, qual é a hora que ele fala assim, eu tenho que contratar uma consultoria? Perspectiva de crescimento, sim. A gente tem uma perspectiva de crescimento nos primeiros 6 meses em torno de 13% a 15%. É um bom crescimento. A gente tem... depende muito também do ticket médio da clínica. Mas a gente está falando aí de um aumento médio de mais ou menos uns 1.200 atendimentos nesse período. A hora de contratar. O problema é que todo mundo sempre quer contratar uma consultoria quando já está com a corda no pescoço. Na verdade, não são só os donos de clínica. Estamos falando do brasileiro. Não é todo mundo só sai correndo para contratar. É igual a um paciente. O brasileiro é assim, só vai no médico quando está doente. Né? O certo seria
vamos contratar um profissional para fazer a gestão, né, da minha saúde, da saúde da minha empresa. Mas isso não acontece. Então, vamos ser realistas. Ninguém contrata antes de ter o problema. Tá. Mas eu tenho tido uma realidade aqui que eu tenho sido contratada, muito contratada, para implementar frentes novas. Isso é muito legal. Ou seja, as clínicas, elas dizem, eu não sei fazer, não é minha praia, então eu vou contratar alguém que saiba fazer. Então, a gente está sendo contratado aqui para fazer lançamentos de, por exemplo, uma coisa que é super nova. A gente está sendo chamado para fazer uma implantação de um serviço chamado Medbound. Medbound vem de uma terminologia de marketing chamada inbound marketing. Você conhece. Mas a gente adaptou para Medbound porque vem da área médica. Então, você não pode pegar inbound marketing e fazer para a área médica, porque você tem muitas questões legais, muitas questões éticas. E aí a gente tem feito o inbound, o Medbound, para trabalhar com relacionamento com cliente, com pacientes. E aí a gente usa todas as técnicas de inbound marketing para trabalhar com linhas de cuidado. Então, por exemplo, você tem lá um paciente que é diabético. Esse paciente, ele, diferente de outros pacientes, ele é um paciente crônico. Então, ele tem uma régua de relacionamento diferente dos outros pacientes. Então, você fala com esse paciente de menos em menos tempo, você dá dicas de saúde para ele, você tem que ter uma nutricionista falando com esse paciente, você tem que ter um educador físico, porque esse paciente ele precisa ter controle de glicemia, de peso, de alimentação saudável, de um monte de coisa. Então, você tem um jeito de falar com ele que é diferente. Diferente do cara, do paciente que você vai falar que tem outro tipo de doença. Então, a gente trabalha por linhas de cuidado. E aí, isso é muito bacana, porque é um tipo de serviço que envolve relacionamento, que envolve muito de marketing, que envolve automação de ferramenta, e são coisas assim. E a gente tem sido contratado para trabalhar isso, por quê? Porque como esse paciente ele desapareceu do consultório, e ele está com medo de voltar ao consultório, mas ele é um paciente crônico, então ele tem que manter o seu tratamento, porque senão ele desregula. E aí as clínicas elas estão nos contratando para organizar isso. Isso é muito inédito. Você concorda comigo? Sim. Porque é um pensamento marketing, mas dentro da área médica, uma coisa que a gente não via há bem pouco tempo atrás. Então a gente está sendo contratado para fazer a estruturação, toda a inteligência, então a gente constrói a persona, a gente entende quem são essas personas, e aí a gente, com a ajuda dos médicos e dos especialistas, a gente entende como é que a gente quer falar com essas pessoas. Então, tecnicamente, me conta como você quer conversar com eles, e aí a gente, do ponto de vista técnico, aí a gente constrói essas mensagens. Aí a gente vai falar como? A gente vai falar por WhatsApp, a gente vai falar por e-mail, a gente vai mandar de quanto em quanto tempo uma mensagem, a gente vai convidar esse paciente para remarcar a consulta dele, e aí isso gera várias coisas, porque isso gera um relacionamento estreito com o paciente, isso gera, aí pensando na parte da recorrência, ele volta para a clínica, então ele faz os exames dele na clínica, ele recompra, né, ele faz a consulta, ele fica fiel àquela clínica, ele te indica para outras pessoas, ele faz a consulta com os outros especialistas. Então, isso gera um ciclo virtuoso muito bacana. Isso é muito legal. Então, eles agora estão chamando a gente, mas no sentido de eu não tenho um problema. Na verdade, eu quero despertar um tipo de serviço multidisciplinar que eu não tinha e eu quero contratar. Isso é uma opção. A outra é quando eu estou mesmo com um maior problemão e eu quero te contratar. Tá. Aí a gente entra para apagar um incêndio. Tá. Que antigamente era mais comum isso. A gente agora está sendo bastante requisitado para criar uma área, Entendi. quase que terceirizar uma área de marketing. Entendeu? Legal.
para lançar infoproduto, por exemplo, um negócio que eu nunca imaginei para a área médica. E surgiu. Surgiu por causa da pandemia. Interessante. Muito legal. Uma integradora de soluções, uma consultoria, ela dá alta? Dá alta, mas a gente se mantém perto. Então, durante um tempo, a gente emite relatórios de performance, aí a gente começa primeiro mensalmente, depois trimestral, depois semestral. Tá. Aí a gente vai fazendo, entre aspas, o desmame. Antes disso, o que a gente faz? A gente treina uma pessoa dentro da clínica que vira uma espécie de multiplicador ou quase que um agente da UX Med, mas que é da própria clínica, e essa pessoa ela é nosso olho, né? É um funcionário da clínica, mas que também tem um pouco do nosso treinamento. Porque o nosso objetivo nunca foi morar no cliente. Isso é uma crítica que eu tenho às consultorias tradicionais que a gente vê por aí. Então, a gente o nosso objetivo é fazer o desmame. Então, é deixar o cliente independente. Claro, tem um projeto novo, a gente volta, faz o ciclo de novo, mas é sempre mais curto, porque o cliente já sabe da metodologia e tudo mais. Mas ela dá alta, a gente dá alta para o nosso paciente. Não, perfeito. Bom, encerramos o segundo episódio por hoje. Desde já quero agradecer a todos que estão nos assistindo até aqui, agradecer o seu tempo com a gente, Ellen. Nós nos vemos amanhã para o terceiro e último episódio da nossa websérie, e o tema que vamos tratar é como a consultoria, aliada com um software médico de gestão, pode potencializar o crescimento das clínicas. Desde já estimulo a compartilharem, a comentarem, podem também, já vou deixar o link do site da Ellen para vocês conhecerem também o serviço que ela presta, da empresa dela, e é isso. Até amanhã, Ellen. Até amanhã, Fê.